Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel, daquele segmento de recebíveis, para ser mais preciso, o Habit 11 ou Habitat 11, como você preferir chamar. E vamos começar com aquele conteúdo que você gosta, direto ao ponto. O preço atual da cota do fundo é R$ 95,92, teve uma mínima de apenas R$ 82,46 nas últimas 52 semanas e uma máxima de R$ 97,72 e que foi bem próxima, uma máxima entre aspas, que teve recentemente. E sim, meus amigos, o dividend yield, apesar de ser um fundo de papel, que normalmente não dão esses dividendos tão altos assim, ao contrário dos fiagros, sim, está com dividend yield de 14,20%. E tem um detalhe ainda, esse fundo, ele é 75% atrelado ao IPCA, ao contrário de vários fundos de papéis que é tipo meio a meio, e aos fiagros, por exemplo, que são a maioria quase 100% atrelado ao CDI, que vão sentir mais o impacto da queda da Selic. Então esse fundo já é um fundo que tem mais características de fundo que vai se comportar melhor com essa queda da taxa Selic, ao contrário dos outros fundos que são muito atrelados ao CDI. Mas detalhe, ele tem características, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório dele, no relatório do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos em julho. Ainda não temos o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos desse mês de agosto, que deve sair só daqui umas 2 semanas, e a gente vê que as características do fundo são de fundo high yield. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente vê aqui, ó, o fundo trabalhava nessa faixa de 95, 94 alto e chegou aqui na máxima no dia 27 de outubro, R$ 97,72. Nesse momento, como eu gosto sempre de falar em todos os vídeos de fundo imobiliário de fiagro, entre julho e até o finalzinho de outubro, depois da eleição, quase todos os fundos cresceram. Ele aqui era mais ou menos estável. Mas você vê que ele começou a cair, ó. Terminou outubro, começou a cair, ó. E atingiu esse valor bem baixo aqui de R$ 83,04. Não foi a mínima dele em dezembro. Você vê que a queda foi muito grande, né? Se pegar aqui da máxima dele até esse valor mínimo, ele chegou a cair cerca de 15%. Só que ele deu uma recuperada, aí ficou esse sobe, desce e bateu a mínima dele aqui, ó, no dia 13 de abril. Se você puxar do 13 de abril até o momento, ele cresceu cerca de 16,32%, uma recuperação bem boa, como a maioria dos fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, começaram a crescer já no final do mês de março e se recuperaram bem, tiveram grandes crescimentos nos valores das suas cotas. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 99,69, ou seja, o P sobre VP dele está 0,96, ou seja, ele está com 4% de desconto. Isso mostra que, como o fundo tem um dividend yield bom, ele é relativamente estável. Isso aqui pode mostrar um bom momento de entrada no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhuma ação, inclusive aqui o Habit 11. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou te passando, vai estudar melhor e sim você vai decidir se coloca ou não ele na sua carteira. O número de cotistas dele é bem bom, 72.236, uma quantidade bem boa, principalmente considerando que ele é um fundo base 100. A média mensal dos rendimentos distribuídos por ele nos últimos 2 anos é de R$ 1,25. A liquidez diária dele não é muito alta, apenas 1.285.000. A gente vê que o patrimônio dele é 810 milhões. A gente vê o último dividendo distribuído por ele foi de R$ 1,20. Em termos de yield, equivale a 1,25%, que é um yield bem bom para um fundo imobiliário, mesmo sendo de papel. O pagamento foi no dia 11 de agosto. A gente vê que o fundo no ano passado começou distribuindo R$ 1,20, aí depois passou para R$ 1,30, depois para R$ 1,20, depois para R$ 1,25, subiu para R$ 1,40, depois foi para R$ 1,30, R$ 1,30, aí R$ 1,03, olha aqui em agosto, depois R$ 1,00, depois 90 centavos, depois 92 centavos, e aí você vai me perguntar, Adriano, o que é que aconteceu com o fundo para ter essa queda tão grande nesses meses aí de agosto, setembro, outubro, novembro? Principalmente nesses 3 meses, setembro, outubro, novembro. Isso aqui tem a ver com a deflação que aconteceu no ano passado, que se eu não me engano foi julho, agosto, setembro. Agora, por que esse mês deu pouco, eu não sei. Se eu não me engano era para ter começado mais ou menos aqui. Alguns fundos começaram mesmo no mês de agosto, mas aí foi só 3 meses, foi agosto, setembro, outubro. Aí novembro já melhorou. Aqui não, ele continuou com o valor baixo, ó, 90 centavos, 92, e só começou a recuperar mesmo em dezembro, quando já tinha passado os efeitos da deflação, que ele já conseguiu pagar 1,17. Aí ele vem para esse ano, 1,18, depois 1,20, 1,25, 1,27, 1,30, aí depois caiu para 1,20, 1,20 de novo manteve 1,20. E mesmo assim a gente vê que esse dividendo é bom, principalmente considerando o valor atual da cota. Se tivesse acima de R$ 100, já não seria tão interessante. E meus amigos, se você quer ajudar a manter esse conteúdo aqui de fundo imobiliário e você pedir um fundo imobiliário, uma análise só sua, fica a dica aí.
Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Agora a gente vem no relatório do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos em julho, que também foi R$1,20, como a gente viu. Mas antes disso eu queria passar para vocês algumas informações que eu retirei lá do site do Investidor 10. Lá no Investidor 10, mostrando a comparação entre o Habitat e os seus principais pares do mercado, ele mostra pra gente que o Habitat tem o quarto maior dividend yield distribuído, ou seja, ele é um dos melhores fundos em termos de dividend yield. Ele está no top 6 dos menores P sobre VP, ou seja, um dos mais descontados, e ele tem o nono patrimônio líquido entre os fundos de recebíveis, né, fundo de papel. A gente vê aqui o que ele chama de perfil do fundo, falando basicamente dos objetivos do fundo. A gente vê o patrimônio líquido do fundo, 810 milhões, a gente já viu também o valor da cota patrimonial. A gente vê que o gestor é a XP Asset, exatamente da última vez que eu fiz vídeo sobre esse fundo, ele ainda era gerido pela antiga gestora dele, que era Habitat Partners. Por isso que o nome do fundo é Habitat 11, né? Porque era dessa Habitat Partners. E a administradora não mudou, é a Vortex. Agora, essas taxas dele eu não gosto de jeito nenhum. São taxas que eu considero alta, bem acima das normais. 1,26% ao ano de taxa de gestão e administração. Normalmente os fundos cobram 1% ao ano. É aqui, mas também não está claro em cima de quê? Se é do patrimônio líquido, se é do valor de mercado do fundo, não fica claro. É 1,26%, que é uma taxa normalmente alta. Normalmente a gente vê nos relatórios 1%. E a taxa de performance dele, que tem vários fundos que nem tem, ele tem 20% sobre o QCD, 100% do CDI. E esse fundo, como ele é um high yield, normalmente ele excede o CDI. A taxa de performance tem relação com o CDI. E o fundo é 75% atrelado ao IPCA, o que não faz muito sentido, né? A taxa de performance, pela lógica, deveria ser alguma coisa relacionada ao IPCA para haver aquele casamento. E aqui não tem esse descasamento aqui, do caso da taxa de performance com a taxa principal do fundo, que é o IPCA. Comentário do gestor normalmente é sempre interessante. Eu só não gosto de ler essa parte de cenário macroeconômico, mas quem quiser pode dar uma pausa e olhar. A gente vai ver sobre essa parte relacionada com o fundo. E o mais interessante, porque isso aqui a gente já viu, só não por escrito, mas já viu, a gente vai ver isso aqui. O desempenho das carteiras de recebíveis que servem como garantia dos CRIs no portfólio segue saudável, isso é importante, com inadimplência média de 10,74%. Ou seja, tem inadimplência no fundo. E isso é bom porque ele mostra no relatório. 10,74%. Se não tivesse essa inadimplência, provavelmente os rendimentos estariam melhores. É uma inadimplência considerável, não é tão baixa. Agora, a maioria dos fundos normalmente não mostra isso no relatório, que eles consideram saudável, mas eu acho que já não é tão legal isso aqui. Outra coisa interessante de mostrar desse relatório e dessa parte do comentário do gestor, é essa parte aqui, sobre a alocação do fundo. Ele está com 86,6% do patrimônio alocado em CRIs, 43 operações distintas, 4,7% em fundos imobiliários e 6,7% em caixa, que é aplicado no fundo soberano. Aí ele diz que nesse período aqui do mês de junho, no caso, foram alocados 14,56 milhões em CRIs. Foram essas CRIs aqui. CRI Infinity, 4,37 milhões, mais 1,5 milhão na CRI Alta Vista, mais 3,2 milhões na CRI Maraú Mar Residence e mais 5,50 milhões na CRI Maraú Mar Residence. Ou seja, são duas CRIs desse Maraú Mar Residence, cerca de 8 milhões e 700 mil. Aqui ele mostra a DRE dele. A gente vai focar aqui no mês de junho e a gente vê que ele recebeu 9.136.000 em receitas de CRIs, que estão subdivididas nessas três receitas aqui, e mais 967 mil nessas outras receitas aqui. Somando esses dois e subtraindo das despesas, que ele não diz de forma detalhada quais são essas despesas, que somam 1.229.000, claro que com certeza a maior parte daí é a despesa de administração e gestão. Se você soma esses dois e diminui desse, dá 8.877.000, que daria R$1,09 por cota. Mas ele não distribuiu R$1,20? Sim, distribuiu R$1,20. Ou seja, ele teve que colocar dinheiro que estava no caixa. Mas é porque se você olhar, por exemplo, para meses anteriores, por exemplo, como maio. Em maio, ele recebeu o equivalente a 11.640.000, que dá 1,43 por cota. E ele só pagou 1,30. Logo, a gente vê que ele colocou 13 centavos em caixa. Então, é como se ele tivesse colocado desses 13 centavos em caixa, completado 11 aqui, para dar esses R$1,20. E a gente vê isso aqui em todos os meses, ó. Esses 2 meses, ele distribuiu
distribuiu integralmente tudo que ele recebeu. Aqui ele guardou 8 centavos e aqui ele guardou 2 centavos e aqui ele guardou 13 centavos. Aqui eu também acho interessante mostrar para vocês que mostra os yields dos últimos meses. Aí você vê que, ó, como os yields foram bons. 1,23 foi ruim, entre aspas, mas ó, foi bom. E aí você vê que ele teve uma sequência aqui de vários meses com yield muito bom. Mês de maio, 1,43. Isso aqui é o que foi pago em junho. Aqui, abril, que foi pago em maio. Março, que foi pago em abril. E assim por diante, ó. 1,41, 1,50, 1,45, 1,37, 1,30, 1,32. O ruim foi 1,23, meus amigos. Foram 6 meses com dividend yield muito bom. Você vê que só no ano passado, naquele período que teve a deflação, que estava pagando mal. Ele pagou aqui 4 meses, que a gente viu naquele gráfico, que foi ruim. 1% e 3 centavos, 1,03%, o que ainda é um dividend yield interessante. 0,93, 1,06, 1,06. Esses percentuais aqui, se a gente for comparar, por exemplo, com fundo de tijolos, são ótimos até. Claro que não dá para comparar fundo de tijolo com fundo de papel, mas em termos de yield, esses valores aqui são ótimos. Aqui eu vou só mostrar para vocês quais são as principais estratégias do fundo. Se você quiser ler com mais detalhes, essas são as 3 principais estratégias. Essa é a principal de todas, a Core. Aí tem a Core, tem a tática e tem a liquidez, sendo a principal a Core. Então a gente mostrar aqui, quem quiser dar uma lidinha para ver de que trata cada uma dessas estratégias. E aqui a gente vê os percentuais. Olha aqui a Core, que é a principal delas. Quase 79% da carteira é na estratégia Core. 13,6% é na tática e 8% na liquidez. Aqui a gente vê como é o portfólio do fundo, né? A carteira do fundo em relação ao segmento, por exemplo. A gente vê que a maioria dos CRIs são atrelados a loteamentos. 38% a loteamentos, 24% multipropriedades, 17% em incorporação vertical e 10% outros. Aqui a gente vê os principais indexadores. IPCA é 74%, quase 75%. A taxa média do IPCA é 10,59, ou seja, IPCA mais 10,59, o que é uma taxa alta, mostrando, como eu falei para vocês, que é um fundo high yield. E CDI é CDI mais 5%, o que também é uma taxa relativamente alta. Isso aqui é média, né? IPCA mais 10,59 é alta, porque normalmente, quando é um fundo mais high grade, é tipo uma taxa IPCA mais 6, 7%, no máximo 8%, e aqui é quase 11%. E é muito pouco atrelado ao CDI, né? Só 4,24%. E você vê que ainda tem mais esses outros indexadores, como o INPC, o IGPM, o INCC, o principal mesmo é o IPCA e depois o CDI. E você vê que o fundo também é bem distribuído em termos geográficos. Aqui ele vai começar a falar sobre o portfólio do fundo, né? Carteira do fundo por estratégia. Então, na estratégia Core, tá aqui os ativos do fundo. A gente vê as taxas aqui e o indexador, você vê que a maioria realmente é IPCA. Você vê aquelas taxas bem altas, como eu falei. Olha, IPCA mais 12, IPCA mais 12, IPCA mais 11. Várias taxas bem altas. Algumas taxas que são mais baixas, mas é raro, ó. Como aqui, IPCA mais 8,5%. Uma das poucas abaixo de 10%. A gente vê aqui o valor investido em cada um desses CRIs. E a gente vê o patrimônio do fundo alocado àquele CRI. E a gente vai ver aqui a continuação, porque são vários ativos dessa estratégia Core, são 39 no total. A gente parou aqui no condomínio Leão Dourado. E tá aqui os últimos CRIs. Você vê aqui, de novo, as taxas, o valor do patrimônio do fundo atrelado a esses ativos e os percentuais. Aqui ele mostra o percentual da estratégia Core, que é 78%, é a maioria do fundo é nessa estratégia, a gente já viu isso. E aqui o total do fundo investido nessa estratégia, 634 milhões. E para complementar, a gente vem aqui ver nessa estratégia tática, a gente vê que ele investe em outros fundos imobiliários, apenas esses 6. O que eu conheço mais aqui é o RZAT, o RBRY e o VIGIP. Aí ele coloca aqui os valores aplicados em cada um desses fundos imobiliários e os percentuais do patrimônio do fundo. Ele tem mais esses CRIs, não sei por que ele não considera esses CRIs aí iguais àqueles da Core. Eu acho que ele considera esse aqui mais para giro da carteira, provavelmente, por isso que ele coloca aqui separado. Aqueles da estratégia Core deve ser para longo prazo, esse aqui eles podem girar a carteira quando eles bem entenderem. Aí tá aqui os valores, os percentuais. Tem um até que é percentual bem pesado, 5% do fundo, né? Cerca de 41 milhões, quase, né? 40 milhões e meio praticamente. E essa estratégia de liquidez, ele tem mais fundos imobiliários. O mais conhecido para mim aqui são o VGHF e o CANIP. O RBRR também é conhecido, mas esses dois são mais para mim. E ele tem cerca de 6 milhões em cotas do VGHF e cerca de 937 mil em cotas do VIGIP. Aqui também estão os percentuais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão, ativa o sininho e me diga aqui, você possui o Habit 11 na sua carteira? Pensa em colocar na sua carteira? Que outro fundo imobiliário de papel você também possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!